Eu sou Carlos Legal, acho que todo mundo que está aqui na sala eu conheço e também me conhecem. Então, uma grande honra recebê-los aqui na nossa casa virtual, né? E hoje a nossa proposta é ter um evento muito especial, com uma pessoa também que é muito especial, o meu querido amigo João Signorelli. E vamos falar sobre uma figura muito significativa para a cultura, para a liderança, né? E a ideia desse encontro é a gente falar um pouquinho do legado do Gandhi dentro de uma perspectiva da liderança, dentro de uma perspectiva da conduta humana e das relações. E eu combinei com o João Signorelli, ele, daqui a pouco eu vou passar para ele falar um pouco dele, um pouco da jornada dele, de que Gandhi, o grande legado do Gandhi foi estabelecer um modelo de liderança pautado em valores. Então a gente sabe que valores, eles têm uma função de balizar a nossa conduta, né? A mensagem que os valores nos dão vai por esse caminho, né, para que você possa chegar no seu destino com segurança, com sustentabilidade e com um impacto positivo nos outros. E quando se fala de valores gandianos, né, o Gandhi, a gente precisa entender que Gandhi ele vivia num contexto de uma cultura indiana, uma cultura onde a espiritualidade, os valores, eles são muito impregnados, né, no dia a dia das pessoas. Gandhi, como indiano, e certamente ele recebeu muita influência dessas tradições todas na Índia, ele adotou como modelo o conceito de ahimsa, o valor de ahimsa, e que, traduzindo ahimsa para a nossa língua, a gente traduz como não violência, o valor da não violência. E naturalmente, que quando a gente traduz uma palavra para uma outra cultura, é natural que se perca a essência do que representa a amplitude do valor. Então, a ahimsa, muito mais do que simplesmente não agredir ao outro, significa o compromisso que o indivíduo ele estabelece na vida de se conduzir de uma forma cuidadosa, generosa, com um compromisso genuíno de não gerar nenhum tipo de dor ou sofrimento ao outro. Seja isso uma humilhação, seja um impacto psicológico e também, naturalmente, o aspecto da violência física, né? E mais do que isso, na minha visão, envolve um aspecto da não aceitação da violência que muitas vezes a gente pode presenciar com o outro. Então, é um posicionamento firme diante da vida, de não permitir o ato de si próprio de gerar sofrimento ao outro e também se posicionar diante de uma eventual violência do outro com alguém. E um outro valor também que Gandhi ele adotou foi o valor de Satya. E Satya é uma palavra sânscrita que significa verdade, que também não se limita à abstenção da mentira, mas principalmente aquela ideia da coerência, da integridade, de não prometer às outras pessoas algo que você não pode cumprir, algo que está além das suas possibilidades, se conduzir de uma forma transparente, de uma forma digna também. Então, dentro desse pano de fundo, eu gostaria então de trazer essa oportunidade para vocês de conhecerem um pouco mais da vida dessa pessoa tão magnífica, né? E quero apresentar João Signorelli, o meu amigo, ator. Vocês vão lembrar do João, ele
um ator também de televisão, e que há 17 anos, me corrija se eu estiver errado, João, ele desenvolve a peça Gandhi, o líder servidor, ou Gandhi vinculado à ética, né, João? Você vai falar um pouquinho disso. E aí já passo para o João, para ele se apresentar e falar um pouquinho dessa experiência da Gandhi no teatro. João, seja muito bem-vindo. Abre o som, João. Opa, abriu? Está me ouvindo? Agora abriu. Bom, então agora, desculpa. Boa noite, Carlos, mais legal do mundo. Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. É com uma grande alegria que participo dessa conversa, a convite desse meu irmãozão, para a gente falar um pouquinho sobre Gandhi, sobre lideranças e sobre ética. Eu sou um ator, tenho 64 anos, sou ator profissional desde os 17, fiz muitas novelas, filmes, muitas peças de teatro, até que em 2003 recebi o telefonema de Miguel Filiage para apresentar uma peça na abertura de um fórum sobre recursos humanos promovido pela revista Gestão RH, do Alexandre Garrett. E o tema do fórum daquele ano era liderança servidora. Então, Miguel pensou no Gandhi como um grande líder do nosso século XX, e que ele já queria trabalhar comigo há um certo tempo, me achava parecido com o Gandhi, eu não me achava, mas agora, depois que eu fiquei careca, me acho até as orelhas de urbano do Gandhi, vocês podem ver ali atrás as orelhas dele. E aí fizemos. Era para ser uma apresentação só. Quando acabou aquela apresentação, uma fabricante de telefones celulares nos contratou para 2 apresentações, e o Miguel falou, olha, João, acabou, eu não tenho tempo mais de tocar a produção. Eu falei, não, mas Miguel, é um trabalho tão vindo nesse, enfim, assumi a produção, e aí comecei a fazer. Comecei num bar na Vila Madalena, chamado Mojave, depois fui para um restaurante chamado Sátiva, um restaurante vegetariano. Nesse restaurante comecei a dar umas entrevistas, as empresas começaram a me procurar, me descobrir, universidades, colégios de ensino médio. Fiz um contrato maravilhoso com a Petrobras durante 9 anos. Uma vez por mês eu ia a uma unidade da Petrobras fazer o Gandhi. Fiz muito para o Banco do Brasil também. Enfim, abriu-se esse vasto caminho e para mim foi maravilhoso, porque não para passar incólume por um personagem desse. Minha vida se transformou, foi um tsunami do bem. E na primeira leitura da peça eu falei para o Miguel, se a gente não se comportar pelo menos 60% do que o Gandhi diz, nós não vamos ter credibilidade nenhuma. E ele falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que a gente promete. Cumprir o que você promete é mais difícil que parar de mentir, por incrível que pareça. E aí fomos. Então, há 17 anos, tento manter esse compromisso. Já passaram-se umas 15 pessoas trabalhando comigo. Chega uma hora que nós, seres humanos, às vezes não aumentamos, né, esse compromisso. Sou amigo de todos eles, não briguei com ninguém, mas eles saíram da produção e hoje eu toco esse trabalho sozinho, com muita alegria, com muito fervor. Porque eu, como cidadão, como ator, eu senti um buraco muito grande. Eu fazia novela na Globo, SBT, Band, filmes, teatro, mas tinha um vazio existencial muito grande que o Gandhi veio preencher e me possibilitou cumprir uma missão como artista e como cidadão. E estava vendo aqui uma coisa muito curiosa, o Carlos estava falando sobre o movimento Satyagraha, né? Esse movimento foi lançado pelo Gandhi no dia 11 de setembro de 1906, no teatro em Durban, na África do Sul, onde ele morava na época. Ele foi resolver um problema familiar com o pai dele. Então, anos depois, no 11 de setembro, tivemos aqueles ataques, né? Então, é muito curioso que, em 1906, o Gandhi propõe a verdade e a não violência. E em 2000, né, no 2002, eu não lembro exatamente quando foi o ataque às Torres Gêmeas, alguns homens propõem a violência como destruição e como reivindicação. Então, fica muito curioso isso, o Gandhi propondo isso em 1906. E também lembrei de um presidente, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que no seu discurso, quando ele passa a faixa presidencial para o seu sucessor, as últimas palavras dele foram palavras baseadas no Gandhi. O Gandhi não disse isso, mas o Mujica aproveitou de um texto do Gandhi e disse o seguinte para a população uruguaia: quando um líder vai embora, quando um verdadeiro líder vai embora, ele deixa as pessoas melhores do que ele.
João, eu estou me lembrando aqui de uma história que você contou para mim uma vez, sobre a mudança que Gandhi ele promoveu na sua vida como profissional, como ator, né? Porque eu tenho uma lembrança sua de que os papéis que você mais fazia, né, na televisão e tal, era tudo papel de matador, de jagunço, né? E aí tem um contraponto aí, né, com a figura de Gandhi, né? E conta essa história para a gente, que eu acho uma história muito bacana, que você se posicionou e disse não para a Rede Globo, né? E como é que foi isso? Olha, Carlos, como você falou, eu durante muito tempo fui muito bandido, assassino, enfim. Aí, quando o único diretor que me deu um papel que não era de bandido na TV Globo foi o Jaime Monjardim, numa minissérie chamada Aquarela do Brasil, que fazia um advogado, era advogado do Tiago Lacerda, que recebia os judeus durante a Segunda Guerra Mundial e recebia eles no Brasil para arrumar trabalho, moradia, enfim. E quando o Miguel me chama para fazer o Gandhi, eu falo, bom, que bom vou poder limpar meu karma dessa bandidagem toda que eu fiz durante todo esse tempo, né? E aí, uns 4 anos depois de ter feito o Gandhi, a TV Globo me chama para fazer uma participação na minissérie Amazônia, que ia contar a história do Chico Mendes. E o Mark Chapman, um grande amigo meu, o diretor, falou, olha, João, você vai fazer um papel que você vai fazer dupla com o Paulão e vocês vão ser opositores ao Chico Mendes. Eu desliguei o telefone, falei, Paulão é um ator afro-brasileiro maravilhoso, mas só faz matador. Falei, pô, vai sobrar para mim matar o Chico Mendes, não posso fazer um Gandhi no teatro e à noite na TV Globo meter uma bala na cabeça do Chico Mendes. O público vai dizer, esse cara é um picareta, né? Ele propõe uma coisa e depois faz outra na televisão. Passei a mão no telefone, liguei para o Marquinhos e falei, Marquinhos, olha, você é amigo meu, você sabe que eu estou cansado de fazer bandido, cansado de fazer matador, o Gandhi está me liberando, está me abrindo um outro caminho. Porque também como ator, ficar fazendo só um tipo de personagem, chega uma hora que fica muito pobre, teu desafio fica menor, né? E eu sou um ator que gosta de desafio, gosta de coisas diferentes. Falei, olha, eu estou abrindo mão da minha participação na minissérie, não posso fazer esse personagem. Se você me desse um papel que eu entrasse em cena e dissesse, oi, boa noite, Chico, só isso já estaria satisfeito. Desliguei o telefone. Passam-se 2 dias, ele não me retornou, eu falei, Marquinhos ficou chateado comigo, que pena. Mas ele toca o telefone e fala, Josinho, desculpa, ele é todo agitado. Eu estava aqui editando, fazendo uma edição do making-off das primeiras cenas, tal. Não tive tempo de retomar teu recado, mas eu falei com a Glória Pérez e você tem toda a razão. Aí quando ele falou isso, eu parei e falei, peraí, TV Globo dando razão para ator? Tem alguma coisa diferente aí, né? Então, a Glória vai criar um personagem específico para você, não tinha na sinopse. Você vai fazer um amigo do Chico Mendes, você vai ter menos cenas, mas eu vou manter o teu contrato, vou te dar mais um mês ainda de plus. Tá? Falei, maravilhoso, Marquinhos, está ótimo. Desliguei o telefone e pensei o seguinte, o Gandhi foi fiel aos seus princípios, foi fiel à sua verdade, tratava as pessoas com gentileza, com respeito, pacificamente, não passivamente, que é um grande equívoco que eu cometia, muita gente comete, o Gandhi era um cara passivo. Não, ele era pacífico, mas assertivo. Então, ele era pacífico, gentil, fiel aos seus próprios valores e se colocava dessa maneira. E eu fui assim, eu agi assim com a TV Globo. Não briguei, não xinguei, só me coloquei. E aí vi que o Gandhi enfrentou o maior império político-militar da época e venceu. E eu enfrentei o maior império da telecomunicação no Brasil na época e, de uma certa maneira, venci. Então, essa transformação, o Gandhi me deu essa base para poder dizer não para a TV Globo. Vocês sabem, né? Ator dizer não para a TV Globo é meio complicado. Aí eu vi que, baseado na verdade, na não violência, na retidão, nos valores, você consegue vencer qualquer coisa que se apresente na sua vida, qualquer obstáculo, por mais difícil que ele seja, e aí você consegue exercer uma liderança, não forçando as pessoas, mas promovendo benefícios entre as pessoas, inclusive com as pessoas que pensam diferente de você, numa mesma equipe. Então, essa mudança na minha vida foi bem bacana, porque eu também era um cara meio beligerante até conhecer o Gandhi. Eu comecei a praticar Tai Chi Chuan em 1980, mas eu tinha uma raiva, uma volta, né? O sistema político brasileiro, as injustiças sociais, enfim.
era uma coisa assim meio brava. E o Gandhi me moldou a não deixar de ser fiel aos meus princípios e assertivo, mas de uma maneira mais amorosa, mais gentil, porque não adianta, se você não conseguir conversar com as pessoas de uma maneira amorosa, gentil, você não consegue resultados. Forçar uma pessoa não consegue. Então, converso hoje com gente tranqueira, com político tranqueiro, com político não tranqueiro, com executivo tranqueiro, com executivo não tranqueiro, e assim a gente vai. João, você tocou num assunto que é muito curioso, né? E que as pessoas às vezes fazem essa certa confusão entre a passividade e ser pacífico. Como é que você faz essa distinção de ser passivo e ser pacífico? Bom, eu acho que é o seguinte, cara, você é uma pessoa passiva, você não coloca suas ideias, você não se coloca no mundo, você não discorda das pessoas, você fica naquela coisa de fazer um pano quente, uma coisa meio assim, meio amorfa, uma coisa meio bege. Ao passo que se você é uma pessoa pacífica, você pode se colocar, você pode colocar a sua posição no mundo, você pode discordar de uma pessoa, mas aí você se coloca. E você se colocando, você se torna mais verdadeiro, mais sincero. E as pessoas percebem isso. Elas podem até discordar de você, mas quando elas percebem que você é uma pessoa que está sendo verdadeira, que está defendendo um ponto de vista, não de uma maneira violenta, não de uma maneira raivosa, mas assim, com força, com gentileza, com verdade, né? É muito importante isso. E aí as pessoas te respeitam, porque o cara passivo, o cara que fica ali, né, no meio de campo, em cima do muro, as pessoas tendem a não respeitar. Então, eu acho que o passivo é isso e o pacífico é dessa maneira. Você sabe, João, que bom, pratico yoga há 30 anos, né? E dediquei muito tempo ao estudo, ao aprofundamento, principalmente da filosofia. E, curiosamente, né, os dois valores de ahimsa e satya, eles estão dentro da estrutura dos princípios éticos do yoga, que a gente chama de yamas, né? São os princípios éticos. Assim também a gente encontra em outras tradições, como no budismo, no jainismo, dentro desse caldeirão cultural e espiritual que é o Oriente, né? E eu sempre que posso, nos meus seminários aí com lideranças, eu sempre levo o Gandhi como um símbolo, né, do que seria um padrão de liderança mais elevado. E muitos me questionam, né? Poxa, Carlos, mas trazer essa ideia da não violência e da verdade dentro de um contexto organizacional que é muito voltado para resultados, muito voltado para o lucro, né? E a gente precisa tomar decisões que às vezes ferem as pessoas, né? Isso coloca, inclusive, as pessoas numa situação de um dilema, porque muitas vezes elas se veem forçadas a tomar determinadas decisões com relação às pessoas que até ferem os seus próprios princípios, né? E isso, naturalmente, traz uma série de conflitos para elas. E eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, quando você tem uma posição onde você é forçado a tomar decisões, como, por exemplo, demitir pessoas, né? Você cobrar por resultados, como é que você pode minimizar essa questão da violência, né? Dessa pressão? E eu costumo dizer o seguinte, que é por meio da verdade. Quando a gente tem uma comunicação franca, transparente, cuidadosa, generosa e assertiva, como você falou, talvez seja impossível não gerar algum tipo de impacto no outro, mas a conduta ajuda a minimizar, né? Então, a qualidade da relação que se estabelece com o outro, por meio da transparência, ajuda a minimizar qualquer tipo de conflito. E o que você tem a dizer sobre isso? Então, às vezes a posição de um CEO, de um grande diretor, confere uma autoridade oficial para essa pessoa. Mas ela também deve se conscientizar que ela tem uma autoridade moral. Quer dizer, ela gostando ou não, ele vai ser um holofote para as outras pessoas, para avaliar as próprias atitudes, as próprias crenças e o próprio comportamento. Então,
eu sinto assim, quando um CEO, um executivo, utiliza essa força moral, um planejamento, ponderação e imaginação, quanto ele utiliza a autoridade oficial acompanha a autoridade moral. Porque o Gandhi dizia uma coisa muito legal que tem a ver com isso. Ele falava assim, é claro que os meios estão ligados aos fins. Ele discordava totalmente da frase que os fins justificam os meios. Não. Para você atingir um objetivo, numa empresa, acho que num time, os meios são fundamentais. E se o meio é a verdade, se o meio é respeito pelos seus subordinados, pelos seus superiores, você vai criar uma relação de respeito, de confiança mesmo, né? Então, eu acho que é muito por aí. Eu tive uma experiência muito bacana, uns 4 anos atrás, eu fiquei uma semana num grande banco, trabalhando com várias unidades desse banco, fazendo Gantt. E na primeira apresentação, estava a alta diretoria, inclusive o vice-presidente do banco. Na peça tem uma história que uma mãe chega para o Gandhi e pede para ele falar para o filho parar de comer açúcar, porque o menino come muito açúcar. Aí o Gandhi fala assim, olha, por favor, voltem daqui a um mês. Aí a mãe e o filho voltam daqui a um mês para casa para falar com o Gandhi. O Gandhi fala assim, olha, eles voltaram à minha casa e quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E pede para o menino parar de comer açúcar, dizendo que olha, o açúcar faz muito mal para o nosso organismo. Nisso a mãe fica indignada com o Gandhi e fala assim, Gandhi, por que você esperou um mês para dizer isso para a gente? Por que você não disse isso para nós no mês passado? Aí o Gandhi responde, é que até o mês passado eu também comia açúcar. Então, no dia seguinte, ele voltou para ver a peça, esse vice-presidente. Acaba a peça, ele vira para mim e fala assim, João, quero te contar uma coisa. Eu falei, o que é? Ele falou, ontem à noite cheguei em casa, minha filha de 5 anos veio falar comigo. E eu abaixei para falar com ela. Mudou, nesse momento, mudou completamente a minha relação com a minha filha. Aí ele vira para mim e fala assim, porque você sabe, um vice-presidente de um banco, abaixar para falar com alguém é ruim, hein? Então, sabe, ali você viu que o cara percebeu que a liderança é através do exemplo, é através do olho no olho, é através dessa qualidade moral que o Gandhi fala, que está junto com a qualidade, com a autoridade oficial de um diretor ou de um vice-presidente. Essa sua história, João, me fez lembrar de uma outra história do Gandhi, que diz que ele já desfrutava de uma certa notoriedade, né, numa fase da vida, e um dos autores do que depois deu origem ao Tratado dos Direitos Humanos mandou uma carta para ele, pedindo para ele dar um pitaco, né, naquele documento, Tratado Universal dos Direitos Humanos. E o Gandhi era ousado, né? Então ele respondeu a carta, não lembro para quem exatamente, mas dizendo que o documento tinha um erro, que ele deveria ser chamado de Tratado dos Deveres Humanos, porque quando cumprem os seus deveres, os direitos vêm como a primavera após o inverno. Exatamente. Né? A gente tem essa tendência, né, nós, seres humanos, inclusive eu, às vezes, a gente fica brigando pelos nossos direitos. Não, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Mas será que você está fazendo o seu dever como cidadão? Será que você está fazendo o seu dever como líder para exigir esse direito? Eu acho essa resposta eu acho maravilhosa, maravilhosa. Porque é isso. Porque, na verdade, né, Carlos, a gente está aqui no planeta para servir. A gente está aqui para nos doarmos. A gente está aqui para... Quando você falou dos Vedas, dos Yamas, eu lembrei muito de uma declaração do Patanjali, que ele falava assim, que a yoga existe para que você faça yoga, para você não causar nenhum problema para o mundo, e para o mundo não causar nenhum problema para você, e para você não causar nenhum problema para você mesmo. Então, eu acho que a gente caminhando isso dentro de uma empresa, por exemplo, um CEO, um líder, que tem essa concepção, né, que tem a busca pela liderança através da verdade, né? Porque você sabe, né, Carlão, você trabalha muito tempo nesse mundo corporativo, você sabe que uma administração velada, uma liderança velada, não é autêntica. Né? Uma liderança verdadeira inspira, né? Traz confiança para o teu time, para o teu subordinado. Então, eu acho isso maravilhoso, você pensar no seu dever, né?
O líder, ele serve, né? Ele está ali para servir. E nós, você como professor, como coach, eu como ator, estou ali dando exemplo, falando do Gandhi e tal. Se eu não me comportar na minha vida, pelo menos um pouco de acordo com o que o Gandhi fala, eu acho que eu não teria essa credibilidade, não estaria fazendo essa peça há 17 anos, você não estaria dando aula na GV há tanto tempo, você não estaria rodando o Brasil aí inteiramente com suas palestras, com suas vivências. A gente não teria, porque o que a gente faz tem um pouquinho de humor, mas não é um stand-up, não é uma palestra com piadas, né? Então, para atingir o público dessa maneira, acho que só a nossa verdade interna acontece. Tem um grande teórico do teatro russo, Stanislavski, que moldou os grandes atores norte-americanos, Marlon Brando, De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, todos saíram do Actors Studio, que era do Lee Strasberg, que foi discípulo do Stanislavski. O Stanislavski dizia o seguinte: se um ator estiver em cena sem a sua verdade interior, depois da sua primeira frase, a plateia nem presta mais atenção nele. Então, isso a gente pode levar para um professor, para um CEO. Se essa pessoa vai falar com o seu time, vai falar com o seu público, se ele não tem uma verdade interior, as pessoas desligam dele. Então, isso que a gente tem que buscar. Essa coerência no falar, agir e pensar, e trazer essa verdade interior para que, para quem você fale, acredite em você, você possa dar o exemplo e se estabeleça uma relação de confiança. Quando isso acontece no teatro, é muito curioso, Carlos. Eu não sei se acontece isso com você na sala de aula. Você sente a plateia na tua mão, assim. Quando você está verdadeiro, você não ouve uma mosca passando na sala. É muito curioso isso. Eu penso que quando a gente se conecta com a nossa verdade, a gente ganha potência. E essa potência se materializa em tudo aquilo que você faz. E é um ponto importante também, quando a gente estuda um pouco da história do Gandhi, porque eu penso assim que as pessoas que não conhecem a história do Gandhi, João, elas têm um certo preconceito com relação à imagem dele. Por exemplo, ele meio maltrapilho, né? Mais no final da vida, quando ele anda com roupas que ele mesmo produzia, né? Muito magrinho, né? Que dá uma impressão de uma pessoa descuidada. Mas a gente não pode esquecer que Gandhi tem uma formação muito consistente. Ele foi advogado, estudou em Londres, né? E trabalhou representando empresas indianas. Então, era uma pessoa muito aculturada, muito bem formada. E um ponto interessante também da vida dele é que, às vezes, as pessoas também, por outro lado, acham o Gandhi um santo, uma pessoa de santidade. Não, o Gandhi realmente foi uma pessoa muito diferenciada e tal. Mas acho que o Gandhi, a beleza da obra dele é que ele tinha muitas fraquezas, muitas vulnerabilidades, e ele reconhecia isso, né? Por exemplo, o fato dele, ele reconhecer que ele era muito tímido, que ele era impulsivo, que ele era luxurioso na juventude e tinha pensamentos, né, em momentos muito impróprios, e ele se sentia envergonhado com isso, né? Então, acho que falar um pouco dessa vulnerabilidade do Gandhi é interessante também porque, por um lado, o humaniza e nos aproxima dessa figura, e, por outro lado, como contraponto, né, daqueles que muitas vezes têm uma visão preconceituosa, de olhar com Gandhi como uma pessoa despojada que não estava preocupado com títulos. E até tem aquela história bacana, né, que acho que ele ia conversar com a rainha da Inglaterra e mandaram uma roupa para ele. Acho que você sabe melhor do que eu essa história. Quer contar? Quero. Essa história tem na festa. Muito curiosa. São duas historinhas. Uma aconteceu numa noite e outra aconteceu no dia seguinte. Na verdade, ele ia ter um encontro com o rei Jorge VI, que vem a ser o tio da atual rainha Elizabeth, que abdicou depois para casar com aquela norte-americana. E aí ele está em Londres, marca uma audiência no Palácio de Buckingham e o cerimonial avisa ele que ele não poderia ir vestido com aquela roupa, que ele teria que usar um smoking. Ele tenta argumentar, eles falam, não dá, é o cerimonial, aí ele pega, aluga um smoking, embrulha e manda um pacote para o palácio dizendo assim,
já que vocês estão mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa, está indo aí meu smoke. E aí não teve, mas aí marcaram a reunião no dia seguinte. Aí ele chega na reunião no dia seguinte, o rei vira para ele e fala assim: ô Gandhi, por que você usa tão pouca roupa? Ele fala assim: é porque o senhor, majestade, o senhor já usa roupa suficiente por nós dois. Quer dizer, essa questão dele usar essa roupa, o CAD, era uma atitude política, né? Porque, na época, o algodão saía da Índia para a Inglaterra baratíssimo. E aí lá era transformado em tecidos que voltavam para a Índia e eram vendidos a preços assim altíssimos. Então, os consumidores indianos tinham dificuldade de adquirir esses tecidos, os operários indianos começaram a perder seus empregos. Aí ele propõe essa coisa da pessoa fiar o algodão e tecer a própria roupa, que aí revoluciona o comércio inglês. Os caras começam a ficar bravos, os operários ingleses começam a fazer as reivindicações, ele vai à Inglaterra, conversa com um sindicato têxtil em Lancashire, explica para eles a situação, e nesse dia eles entendem e acabam com as reivindicações dos operários têxteis ingleses, né? Então, ele diz: esse aí talvez foi um dia mais feliz da minha vida. Então até a roupa é um ato político. E ele tinha esse humor peculiar, né? Ele falava assim com o rei, né? Tinha toda essa liberdade de falar com ele de uma maneira muito bacana. Sei que depois a reunião transcorreu muito bem, mas ele tinha um grande inimigo na Inglaterra, que se chamava Winston Churchill, que dizia assim: eu não acredito, eu estou sendo derrotado por um pardalzinho seminu. Como é que foi essa relação dele com o Churchill? Você tem informações? Eu não tinha... Olha, o Churchill odiava ele, eles não tinham quase nenhum diálogo. O Gandhi, quando precisava fazer alguma reivindicação, falava com o vice-rei da Índia na Inglaterra, da Inglaterra na Índia. Quando ele vai para essa reunião, o Churchill não comparece. O Churchill odiava o Gandhi. Tanto que quando tem a divisão da Índia, quando separa a Índia para o Paquistão, o Lord Mountbatten, que era o último rei da Inglaterra na Índia, convoca um advogado inglês, porque o Nehru e o Gandhi falaram assim, olha, e o Jinnah falaram assim: a gente não quer nenhum geógrafo, nem hindu, nem muçulmano, tem que ser uma pessoa isenta para fazer o traçado das novas fronteiras. Aí vem esse advogado inglês, que tinha estado na Índia. Quando ele está terminando a fronteira, Carlos, alguém do governo da Inglaterra, que não gostava do Churchill, entrega um documento secreto. Nesse documento tem um acordo que foi feito em 1945 com o Jinnah, líder muçulmano da época, com o Churchill, que o Churchill dizia assim: se os muçulmanos apoiarem a política de Estado inglesa na Índia, eu me comprometo a fazer um novo país para você, e já entrega as novas fronteiras. Então, o trabalho do advogado foi totalmente em vão, e o Churchill traiu um membro da realeza, que era primo da rainha Elizabeth, Lord Mountbatten, e mais uma vez prejudicou a Índia. E a fronteira é uma loucura, porque ficou assim: a Índia no meio, Paquistão Oriental, hoje Bangladesh de um lado, Paquistão Ocidental de outro lado. Então, uma pessoa, para viajar de um país para outro país, tinha que passar por um outro país. É uma insanidade, uma coisa esquizofrênica. Dois países e um outro no meio. Quer dizer, mas a política do Churchill era essa, era dividir para poder governar. E aí você vê um líder desse quilate como Gandhi, que tem os seus valores, enfrenta o Churchill, e um pardalzinho seminu derrota o Churchill. Porque era verdadeiro, era honesto, era sincero, pacífico e assertivo. Muito bom. João, você, obviamente, deve ter mergulhado muito na história, na vida do Gandhi, para poder compreender a mentalidade desse homem, né? E você teve também a oportunidade de apresentar a peça na Índia e, pelo que me consta, também na Inglaterra, não foi isso? Foi, 2 vezes. Essa experiência, como foi levar esse personagem no teatro para esses países que são países que têm ali uma forte influência, né, dessa figura? Olha, antes de responder essa tua questão, eu queria voltar um pouquinho na questão da santificação do Gandhi, que é uma preocupação que eu tenho muito grande no trabalho, e mostrar um homem como ele era mesmo, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes. Por exemplo, o Gandhi tinha 4 filhos.
O mais velho se tornou um alcoólatra, porque o Gandhi falou: eu fui um péssimo pai. Eu tinha uma família inteira, que é um país para cuidar, e abandonei a minha família. Tanto que quando o Gandhi morre, na tradição hindu, quando vão cremar o corpo, é o primogênito que acende a pira. Foram procurar o filho do Gandhi, ele estava bêbado, caído no chão. Aí veio o segundo filho. Então, ele tinha essas coisas. Uma vez ele brigou violentamente com a mulher dele, Kasturbai, porque eu queria obrigá-la a limpar a privada. Eu falei: eu não vou fazer isso, não acha? Então, ele tinha uma posição, às vezes, um pouco rígida. E eu entendo, porque na época a gente tem que contextualizar historicamente também esse cara, porque se ele não tem essas atitudes assim tão fortes, tão assertivas, ele perdeu o controle, né? Ali a luta era muito forte. Então ele reconhece que às vezes ele foi impulsivo, foi rígido, mas no momento histórico ele precisava ser assim. Então é muito bom a gente falar nisso, Carlos, porque a gente humaniza, né, a figura. Não é um santo, era um homem como todos nós, com seus defeitos e virtudes. Bom, fui para a Índia. Fazer na Índia, na verdade, quem me chamou para fazer na Índia foi um líder, um guru brasileiro, chamado Prem Baba. Ele me chamou para fazer no ashram dele. Eu falei: você quer que eu faça em português ou em inglês? Ele falou: não, faz em português, que a plateia é toda 80% é brasileira. Quando chegamos lá, era o inverso. 80% era estrangeiro, 20% era brasileiro. Eu não tinha ensaiado em inglês, peguei uma tradutora, que ficou muito esquisito. A minha era muito boa tradutora, mas perdi o tempo da peça. Eu falava, ela traduzia. Aí voltei para o Brasil, contratei uma professora de inglês, inglesa, e trabalhei 1 ano. Eu não falo muito bem inglês, mas quando eu comecei a ensaiar, eu percebi que a língua inglesa é perfeita para a arte de representar. Trabalhei com a Angela Charity, e ela queria: filho, você tem que falar como inglês. Eu falei: mas Angela, o Gandhi tem sotaque, não importa. Aprenda como é o inglês, depois você suja. E aí fizemos. Aí fui para a Índia pela segunda vez, apresentei na abertura do festival, era o 18º ano que acontecia esse festival, Festival Internacional de Yoga, de um ashrama chamado Parmarthi Niketan. Estava vice-primeiro-ministro da Índia. Imagina, cara de pau, né, Carlão? E o brasileiro ir na casa dele fazer esse personagem. Mas aí, na dessa, se aproxima um senhor de mim e fala assim: muito obrigado. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele. Quer dizer, não tem preço ouvir um negócio desse. Não tem preço. E aí começaram as sincronicidades. Ia me apresentar no ashram do Prem Baba, terminando em inglês, mas aí estava a princesa do Nepal lá, que soube, que estava ligada a um brasileiro, aí me convidou, fiz uma apresentação para ela no hotel que ela estava hospedada. E aí um dia uma amiga minha falou: olha, eu sou amiga do dono do Café Royal. O rapaz que ia fazer o show domingo ficou doente. Falei de você, ele te convidou para fazer o Gandhi lá no café. E fui. Aí era só indianos, alguns estrangeiros. E tinha um garotinho de uns 8 anos. Era uma coisa fascinante. Ele passou a peça inteira na beira do palco fazendo assim para mim: Gandhiji, Gandhiji. Eu fiquei, na verdade, fazendo a peça com ele. E aí aconteceu uma coisa que eu acho maravilhoso. Que no Brasil, estou acostumado na rua, as pessoas falam: oi, João, ou me chamam pelo nome do personagem, né? Porque fiz muita novela. Mas aí, no dia seguinte, essa apresentação no Café Royal foi no domingo. Na segunda-feira, eu estou parado lá em frente a uma loja, passa um cara de moto, volta e grita assim: Gandhiji! Quer dizer, a tela fecha, eu estava sendo reconhecido. Aí, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras me convidou para ir para Londres, para divulgar o trabalho deles lá. E aí fui. E também falei: bom, cara de pau, né? Enfrentar os ingleses aqui, fazer o Gandhi aqui. E foi maravilhoso. E aí também, aí acontece outra coisa bacana. O Alan Dubner, que é um grande amigo meu, falou: olha, João, tem um amigo meu que está indo para Tottenham, na Inglaterra, que é no sul da Inglaterra, trabalhar numa escola Schumacher. A escola Schumacher foi fundada pelo Satish Kumar, um indiano que saiu em 1960 a pé da Índia para a Inglaterra e está lá morando até hoje e fundou essa escola. Ele estudava na faculdade que o Gandhi fundou e ele pediu para o diretor autorização para ir a pé para a Inglaterra. O diretor falou assim: vai ser muito bom sair a pé, porque você vai fazer uma coisa que o Gandhi fazia muito. Ele andava muito a pé para desenvolver nas pessoas o seu lado solidário. Então, você andando a pé até a Inglaterra, você vai estimular isso nas pessoas. E ele contou para mim, falou: era assim, as pessoas me davam pouso, me davam banho, me davam pão, e foi assim maravilhoso. E chegou nessa cidade, Tots, fundou essa escola,
um prédio de 1420. Eu falava assim, gente, o Brasil não tinha nem nascido, eu estou aqui fazendo Gandhi, um prédio maravilhoso. Aí eram 50 jovens, que é uma escola só para políticas ambientais, em nível de pós-graduação. É maravilhoso. Então, tinha os franceses, tinham italianos, tinham ingleses, e toda quinta-feira o Satish Kumar vai e faz uma palestra. E ele marcou a apresentação do Gandhi numa quinta-feira. O líder francês ficou irado, falou, como? Eu vim aqui para ouvir o Satish Kumar, que eu quero ver peça de teatro, não sei o quê. Eu sei que acaba a peça, esse cara vem falar comigo, fala assim, muito obrigado, eu não sabia que ia ser tão legal. Aí bati um papo com o Satish Kumar, fizemos um debate, aí o cara falou assim, você toma um vinho? Eu falei, eu tomo. Satish, você toma um vinho? Abri um vinho francês, brindamos ali, comemoramos, e assim foi. Foram duas experiências maravilhosas. Fui na casa que o Gandhi morava, lá em Londres, o Maurício Freitas, que é esse amigo meu que me hospeda lá, aí toquei na maçaneta e falei assim, quantas vezes o Gandhi já botou a mãozinha dele aqui nessa maçaneta para abrir essa porta e tal. Aí começa a acontecer umas coisas malucas, que não são malucas. A gente estava filmando, na porta vem uma senhora indiana. O que vocês estão fazendo? Aí ele explicou quem eu era, falou, dobra a esquina que tem o Centro Cultural Indiano, vamos lá. Aí fomos lá, conhecemos o diretor do Centro Cultural Indiano. Olha, foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Aí fui na Alemanha também, fui na Áustria, fui na Suíça, fui em Moçambique, Portugal. Moçambique foi fantástico. Fui fazer uma aldeia, também levado pela Fraternidade Sem Fronteiras, fui fazer uma aldeia numa cidade chamada Shopway. Tem nada, é uma aridez, uma coisa assim louca para 30 adolescentes. E quando minha professora de canto soube que eu ia para a África, preparou comigo uma música da Miriam Makeba, que virou hino na África do Sul, quando Mandela assume a presidência, que é o Kosi Sikele África, que é Deus salve a África. E eu percebi que na África, todo evento era precedido de canto, de dança. Eu estava com a partitura, estava pronto para entrar em cena, corri no alojamento, peguei a partitura e entrei. Quando eu entrei, cantei. Cosi, que não deu nem metade da frase. A plateia inteira veio comigo cantando. Eu fico até arrepiado até hoje. Aqueles adolescentes cantamos. O professor falou, foi uma maior homenagem que você podia fazer. Aí acaba a peça, eu emocionadíssima, aquela meninada. Vem um garoto, Carlos, de 17 anos, e fala assim, eu não sabia que existia um homem bom no mundo. Eu vou querer estudar a história do Gandhi agora. Olha que coisa bonita. Uau, uau. Que Não maravilha. tem preço, né? Que maravilha. Eu tenho um trabalho também que eu gosto muito de falar isso na Fundação Casa, da Associação Palas Atena. Não é isso mesmo, a gente vai na Fundação Casa. Unidade feminina, unidade masculina. Meus amigos falam, pô, você fica fazendo Gandhi para bandido, enxugar gelo. Eu falei, bom, se a gente conseguir tirar um do mundo do crime, já valeu. Fomos numa unidade feminina e 2 meses depois está passando na televisão uma matéria nessa unidade feminina. E uma menina de 12 anos fala o seguinte, Carlão, uns 2 meses atrás passaram uns malucos aqui falando de um tal de Gandhi, mas eu aprendi uma coisa. Aí o repórter falou, o que você aprendeu com esses caras? O que você aprendeu com Gandhi? Ela falou que meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Quer dizer, mais de 13 anos presa na Fundação Casa, chegar um pensamento desse, é maravilhoso. Maravilhoso. Que maravilha, João. Bom, pessoal, nós temos aqui pouco menos de 15 minutos. O João precisa encerrar às 8 horas e nós havíamos combinado de bater um papo muito solto, muito livre, tá? E eu queria, na verdade, abrir agora para vocês perguntarem, interagirem, né? Qualquer curiosidade ou aspecto que vocês queiram perguntar para o João ou para mim, né? E eu quero, antes de passar a palavra para vocês, eu só preciso que a gente tenha uma ordem aqui, porque o Zoom ele tem uma opção, se você clicar aqui em participantes, você vai ver a lista de todo mundo aqui no canto direito e tem uma opção ali de levantar a mão, tá? Só para a gente manter uma ordem aqui, aí eu peço que quem quiser perguntar, clica aqui em levantar a mão e eu já passo a palavra só para a gente organizar. Mas o que eu queria comentar é que o Gandhi, quer dizer, o João, ele leva essa peça para dentro das empresas, tá? Nós, inclusive, João, tivemos, né, a oportunidade lá no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento em 2014, fazer também o Diálogos com Gandhi, onde
tive uma inserção no teatro, né, e fiz um executivo todo estressado, em conflitos, e ele tem um encontro espiritual com o Gandhi. Foi uma experiência muito linda que tive contigo, né? Foi muito legal. Pode ser levado, né, para dentro das organizações a qual vocês trabalham. Bom, o meu amigo Evandro Pedrosa pediu a palavra aqui. Evandro, por favor, fica à vontade, pode abrir o microfone. Boa noite, Carlão. Boa noite, João. Prazer te conhecer aqui e já te agradeço de antemão de dividir essa tua experiência e tudo isso referente a Gandhi, que de verdade eu era um ignorante no sentido de não saber, né, a respeito de detalhes do Gandhi. Eu imaginava ele como uma entidade de verdade e não como uma pessoa normal. E é muito bom ouvir isso, porque existe uma luz no fim do túnel para mim, né? Por exemplo, de que a gente pode fazer algumas coisas diferentes. O que eu gostaria de saber de você, João, primeiro, além daquele tema da Rede Globo que você falou, de que você negou e as coisas começaram a acontecer na tua vida com relação a essa mudança de valores, talvez é a minha percepção, o entendimento. Como é que foi essa tua mudança interior, no sentido de o que doeu, o que valeu a pena nesse sentido para eu que estou te ouvindo aqui, nós que estamos ouvindo, mas eu posso falar por mim, o que te levou a isso e o que vale a pena nesse sentido de eu tomar uma decisão como essa, na questão de uma vida muito mais simples, na questão de valores tão difíceis que a gente tem visto hoje no mundo, no dia a dia. Não sei se eu me fiz claro na pergunta. Boa noite, Evandro. Acho que sim, acho que eu consegui entender. Só uma coisinha, Carlos. Não, o papo está muito bom, que a gente pode estender até 8h10. Vamos ficar mais uns 10 minutinhos, que assim dá tempo de mais gente conversar com a gente. Está muito boa essa conversa. Maravilha. Mas, Evandro, quando eu me deparei com esse texto do Gandhi, eu falei, olha, é um tipo de teatro que até então eu não estava acostumado a fazer. Então eu falei, eu vou abrir mão de um conforto de ator de televisão, de um salário fixo no final do mês, das facilidades que eu acho que não são legais isso. Nós, atores, não somos diferentes de ninguém. Mas tem umas facilidades, tipo assim, antigamente chegava para embarcar na ponte aérea, porque você era ator, o cara te furava a fila, sabe? Era uma coisa que eu nunca gostei disso. Usar esse privilégio eu acho uma bobagem. Então, eu comecei a perceber que isso aí não estava me levando a lugar nenhum. E comecei a perceber, quer dizer, agora nessa época da pandemia, agora, respondendo para você que está me caindo a seguinte ficha, inconscientemente, quando eu abri mão de um conforto, de uma vida mais cheia de complexidades, buscando uma vida mais simples, mais espartana, é porque eu acho que eu já estava me preparando para esse momento que a gente está vivendo, e que acho que é o momento que vai continuar a partir de agora. Então, foi muito bom poder abrir mão de... Olha, eu costumo brincar que, quando eu era ator de televisão, eu ficava na espuma da champanhe e na fama e na frivolidade, vamos dizer assim, na frivolidade. Também é gostoso você se divertir, mas como eu tive esse compromisso de fazer essa lição, eu tive que abrir mão disso. No começo doeu, perdi amigos, perdi companheiros de trabalho, você agora está fazendo uma pregação aí, você agora está no esquema de autoajuda. Não entenderam muito bem o que era. Perdi amigos, deixei de frequentar à noite, também não me causou nada. Bebi, eu nunca bebia, não fumava, então né, essas coisas, esses vícios, não me doeu muito. O que me doeu muito foi perder alguns amigos. E esse tipo de comportamento te leva a uma solidão, que na verdade não é uma solidão, na verdade é uma solitude. Então, quando eu abro mão de um conforto de ator de televisão, de contrato, e porque foi que o meu psiquiatra falou na época que eu falei, o que eu faço com isso aqui que se apresentou? Ele falou, João, você está numa bifurcação. Me dá a impressão, eu estava com 40 anos, 42 anos na época, 47, 45, me dá a impressão que tem uma bifurcação. Você pode ir para o desconhecido, ousar e encontrar uma coisa maravilhosa. Você pode ficar na zona do conforto, ficar nessa vidinha aí de ator de televisão, ator de cinema, e não avançar. Aí me lembrei de uma música do Raul Seixas que dizia assim, o risco é o caminho do sucesso. Aí resolvi arriscar.
E aí consegui, estou há 17 anos fazendo, o começo foi muito difícil, ia pouca gente, eu queria pouco, mas depois recebi um toque que era um teste. Então foi isso, Evandro, é ter a coragem de abrir mão do conforto, da zona de conforto e arriscar. E por uma coisa assim que eu acho maravilhosa, apesar de ser monólogo, como eu falei, mais stand-up, tem cenas de humor, mas no Brasil, viver há 17 anos de um monólogo, é porque alguma coisa está acontecendo ali entre eu e a plateia. Muitíssimo obrigado, João, respondido. E já de cara, Carlão, obrigado por essa oportunidade de poder conhecer o João e conhecer um pouco mais de Gandhi. E também vou aproveitar aqui a sua fala, Evandro, para dizer a vocês que, assim, dia 18 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer um espetáculo na íntegra, pelo Zoom, que é a única maneira que a gente tem de trabalhar. Então, eu vou convidar vocês a entrar no meu Instagram, que é João Signorelli Oficial, e lá, próximo do dia 18 de novembro, eu vou postar como faz para adquirir os ingressos, que é a única maneira que a gente tem de trabalhar. E também convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, que também é João Signorelli Oficial. Lá tem trechos da peça, tem trechos da peça, a outra peça que já está prontinha, e estreia em abril, que é sobre Fernando Pessoa, também um monólogo. São os 3 últimos dias, o desassossego de Fernando Pessoa. Quando ele está no hospital para morrer, faz uma reflexão sobre o que é a morte. Então, tem isso lá no meu YouTube, tem Gandhi também. E olha, eu vou contar uma coisa curiosa para vocês, rapidinho assim. No ano passado, eu fui convidado pela Prefeitura de Oeiras, uma vila do lado de Lisboa, que no ano passado eram 150 anos de Gandhi, para fazer para a rede municipal. 18 espetáculos do Gandhi lá em Portugal. Quando eu comecei a ensaiar o Fernando Pessoa, eu falei, meu Deus, olha como é a cabeça de ator. Meu Deus do céu, será que o Gandhi vai ficar com ciúme de mim? Eu vou fazer outro personagem. Aí, não deu uma semana de ensaio do Fernando Pessoa, eu sou chamado para fazer esse trabalho em Portugal. Aí, eu falei, olha, o Gandhi, além de não ser ciumento, é um baita cara generoso. Me levou para Portugal para eu conhecer onde o Fernando Pessoa nasceu, onde ele morreu. E aí, a vida é muito louca, né? Então é isso, gente. Valeu, Evandro. Obrigado, querido. Obrigado, João. Conte comigo, estarei lá na tua peça. Obrigado. É muito interessante, João, quando você traz essa a pergunta do Evandro, que é muito boa, né? O Evandro é um amigo de longa data também, e a gente pensa, poxa, o que eu perdi? Mas o que você ganhou? Quanta coisa que você ganhou, né? Olha só, todas essas experiências que você teve só aconteceram em função do Gandhi. Não, eu fui para a Europa, faço uma peça em inglês, fui para a Europa 2 anos seguidos, fui para a Índia 2 anos seguidos, fui para a África, trabalhei com o Dalai Lama por causa disso, fui mestre de cerimônias do Dalai Lama. Quer dizer, olha, você abre mão de uma coisa, olha o que o universo te dá em troca, né? É verdade. Muito louco. E é isso que você falou, além de a gente fazer esses espetáculos assim online, temos também no mundo corporativo, que é seguido de um debate, o Carlão faz uma palestra, eu faço a peça, depois a gente conversa, faz um debate, é muito legal, muito rica essa experiência. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém? Ou alguma curiosidade também sobre o canal? Posso fazer uma pergunta? Claro, Vera, fica à vontade. Eu vou fazer a pergunta, não sei se essa pergunta foi feita, porque caiu minha conexão um tempinho aqui, mas uma curiosidade. O Nelson Xavier, quando fez o filme do Chico Xavier, né, parece que uma das formas de terem escolhido ele como ator era justamente por ele ser ateu. E é dito que depois que ele fez o filme, ele ficou extremamente impactado com a vivência do Chico e isso modificou a vida dele. Então, eu gostaria de saber de você, porque assim, esse personagem que você interpreta já há tanto tempo, ainda mais a nível de monólogo, já te levou ao mundo, o que isso mudou? Porque eu não sou atriz, né? Sou arquiteta, nada a ver, mas enfim, o que a gente ouve sempre dizer é que o ator tem que ter muito nítida essa divisão entre ele e a personagem, porque é para não interferir na própria personalidade dele. Então, como que você separa isso e até onde é possível separar isso num personagem como esse?
Como é que você chama? Vera. Vera, olha, tem personagens e tem personagens. Por exemplo, um Chico Xavier, um Gandhi, um Mandela, eu acho muito difícil um ator passar por esses personagens e não se modificar. Porque se ele não se modifica, ele não vai atingir o público. Eu sempre tive uma preocupação de manter esse fio entre o personagem e o João. Mas com o Gandhi, não tem como. Só que eu divido também bem isso. Quando eu estou em cena, às vezes eu esqueço que sou eu. As pessoas falam, parece que o Gandhi estava aí. Mas quando acaba a peça, as pessoas vêm falar comigo, eu sou o João. É claro que eu estou imbuído desses valores, estou imbuído dessas ideias. Por exemplo, eu acho que você não estava aí quando eu falei, essa peça me fez parar de mentir e me fez cumprir o que eu prometo. Quer dizer, já são duas coisas muito difíceis para nós seres humanos. Porque esse personagem é um tsunami. E por uma coisa maluca também da vida, Vera, vai ser lançado, ia ser lançado agora em junho, mas agora eu não sei mais como vai ser lançado, um filme sobre Zé Arigó, que foi um médium muito famoso no Brasil nos anos 60, de Minas Gerais. E esse médium era muito amigo do Chico Xavier. E eu fui escolhido para fazer o Chico Xavier. Então, eu fiz o Chico Xavier no filme, faço o Gandhi, faço o Fernando Pessoa, quer dizer, então, se essa lenda teatral, que são os personagens que escolhem os atores para eles serem representados, você imagina a minha alegria de ter sido escolhido por essa turma. E o Chico e o Nelson eram muito amigo meu, fizemos uma novela junto, ficamos muito próximos, realmente ele era ateu, não acreditava em nada, e depois ele me falou, João, é uma loucura, eu fiz o Chico Xavier, eu comecei a ver coisas, comecei a sentir coisas, realmente não dá para não acreditar que existe uma força maior. Porque tudo é energia, são nêutrons e prótons agindo entre a gente, entre os objetos, nada é inerente, tudo tem uma causa e efeito. Então, estamos todos numa grande teia eletromagnética. Então, é isso, minha querida. Não tem como passar incólume. Então, o Gandhi fez isso comigo e eu estou muito feliz de ter me transformado num outro homem. Mas, sou o João. Eu fiz uma vez para a OAB em Marília e quando acaba a peça, eu vou jantar, eu gosto de tomar um copinho de chopp ou um golinho de cachaça, que é para dar uma aterrada, porque a gente fica numa vibração muito alta. Nesse dia em Marília, acabei de fazer o espetáculo, fui então comer uma pizza com o diretor da OAB que me chamou, o Fernando, pediu um chopp. A esposa dele vira para mim e falou assim, mas você bebe? Eu falei, peraí. Você está falando com o quê? Com o João ou com o Gandhi? Eu falei, eu não sei. Falou, o João gosta de um chopinho depois da peça. O Gandhi eu acho que não bebia. Mas o João... Então aí criou assim, brincamos, uma piada, porque eu sou um ser humano normal, né? Não dá para também ficar... Eu não sou santo, eu não estou lá em cima, eu estou aqui na terra, junto com vocês. Eu erro, eu tenho minhas dívidas, eu tenho meus medos, minhas ansiedades, mas tento melhorar como pessoa. Quem não, né? Legal, João. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada a vocês. Mas, João, não precisa nem ser Gandhi, viu, João? Eu e o Duda, né, que está aí, o meu irmão, aula de yoga, né? Então, a gente ia comer, por exemplo, um misto quente, um café. Nossa, mas vocês comem carne? Vocês tomam café? Sim, bebemos cerveja, bebemos vinho, gostamos de farra. É tudo normal, né? Essa integração, quando você fala da Schumacher College, né? Diz que tem lá, você conheceu, vai poder confirmar, diz que tem nas extremidades da casa uma extremidade que representa o espiritual e a outra o mundano, né? Que traz essa ideia dessa integração mesmo, né? Então, o que é essa espiritualidade, o mundo mundano? Se você fica muito de um lado, está em desequilíbrio, se está muito do outro, está em desequilíbrio, enfim. O caminho do meio é a melhor solução, sempre. Tem duas passagens muito legais também. Quando eu estava trabalhando com o Dalai Lama, falei, como é que é a questão do vegetarianismo no Tibete? Ele falou, é o seguinte, no inverno não nasce nada. E temos um boizinho lá chamado Aki. E as pessoas comem esse boi, porque se não comer esse boizinho, ninguém se alimenta. E nesse mesmo dia foi muito curioso. Eu posso contar porque ela é muito amiga minha, tenho certeza que ela não vai ficar chateada. Na fila do almoço, eu estava atrás da monja Cohen.
ela, pum, botou um bife no prato. Falei, monja? E aí eu dei uma de monja, só com carne, quando eu tenho vontade. Só Deus mesmo. Eu acho que essas figuras, João, elas nos trazem, né, essa ideia da liberdade interna. O que é, o que te prende, o que te aprisiona? Crenças, modelos mentais, crenças disfuncionais que a gente alimenta, né? E que nos coloca numa situação difícil na vida, né? E se você tem uma independência interior, você está tocando no assunto, você pode liderar as pessoas de uma maneira muito mais inteligente, né? Muito mais criativa, autêntica, né? Porque você está livre, você não está preso a nada. Você pode se expressar, você pode até errar, né? Você pode até errar, mas você tem a confiança das pessoas que você está liderando, porque eles percebem. Ninguém é bobo, né, Carlão? Né, pessoal? A gente percebe quando a pessoa é verdadeira ou não. Então, você sendo assim, humano, que erra, que é santo, que faz o bem, mas que diz quando pisa na bola, você ganha confiança e aí vai junto, aí vai embora. Aí o lucro aumenta, as pessoas trabalham felizes, o consumidor percebe isso também, porque os consumidores hoje em dia também estão muito atentos, as empresas têm um compromisso social, têm um compromisso ambiental, e elas percebem quando dentro de uma empresa vem um produto com uma energia boa, quando vem com uma energia ruim, né? Tem uma frase aqui, João, que eu gostaria de ler para vocês, que é o seguinte, né? Que o legado de Gandhi, como líder e pacifista, nos inspira a refletir sobre o mais profundo potencial humano para resolver problemas complexos, sendo possível vislumbrar a integração de sucesso nos negócios com integridade pessoal e ética, decisões econômicas e políticas com princípios e valores morais, numa ciência que sirva realmente às necessidades e aos interesses humanos, em relações de trabalho pautadas por cuidado, amor e respeito. Estas seriam características de um padrão de liderança mais elevado, tão necessários para a construção de negócios mais sustentáveis, né? Mas quando se fala de negócio, é a vida, né? O trabalho faz parte da vida. E muitas vezes o que a gente mais percebe é a tentativa de que a vida está a serviço do negócio. Não, é o contrário, a vida é muito maior. Não está dissociado. O teu trabalho é a tua vida. É que o Gandhi fala, a minha vida é a minha mensagem. Não dá para dissociar. Né? O teu trabalho é você que está ali, não é um robô. Você não tira a sua cara quando chega no trabalho e põe outra. Né? Não dá. E aí você é assim na sua casa, você é assim no trabalho. Né? Eu acho que essa coerência interna que o Gandhi propõe para a gente. E o que eu acho legal, e voltando à questão do Evandro, quando a gente humaniza um personagem desse, né, Carlos, a gente mostra que é possível todo mundo agir assim. Se ele conseguiu, a gente também pode conseguir. Basta ter coragem e vontade e saber que vai botar a cara a tapa, vai receber críticas, vai receber pancadas, mas aí ele falava assim, eu olho com o mesmo olhar para as críticas e para os elogios. Não me envaideço com os elogios e nem me arraso com as críticas. Faz parte do jogo humano, faz parte do planeta. Então, é muito bom a gente poder ser sincero, verdadeiro e trazer. Né? Aí lembro de uma música muito bonita do Lulu Santos, uma nova era de gente mais elegante, feliz, sincera, né? Com habilidade para dizer mais sim do que não. Então, acho que é por aí. Os artistas, os músicos, né, tem uma poesia. O Guilherme Arantes também tem uma canção linda, Arte de Sorrir, cada vez que o mundo diz não. Né? Os fortes são assim. Gente, olha, já são 8h08, está maravilhosa essa conversa, mas semana grande, o homem faria 151 anos, tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar. Carlos, queria agradecer demais essa conversa, estou morrendo de saudade de você. Também, João. Minha gratidão, meu beijo, Duda, família toda de vocês, as pessoas que nos acompanharam, um beijo enorme, meu carinho. Espero vocês ou na sua empresa, ou no dia 18 de novembro, ou na sua escola, ou se você queira também montar um grupo na sua casa, no seu condomínio, vou eu e o Carlão lá falar de Deus para a sua turma, para a sua família. Um beijo, boa noite. Muito grato, meu querido. Boa noite. Todos.
Só um último recado, esse nosso encontro ele foi gravado e depois vai ser disponibilizado lá no canal da Legalas, Aprendizagem e Educação Corporativa, o canal do YouTube, tá? Depois mando para você, João, o link para você também disponibilizar no teu canal. Ótimo, maravilhoso. Gente, bom. namastê. Namastê. Muito obrigado a todos. Até, uma boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Boa noite.